O gênero western, também conhecido como faroeste ou bang bang, ocupa um lugar especial na história do cinema. Este gênero é conhecido por retratar histórias do Velho Oeste americano, caracterizadas por cowboys, pistoleiros, xerifes, foras da lei e indígenas, ambientada em uma paisagem árida e desolada. Desde os primórdios do cinema até os dias atuais, o western passou por várias fases, incluindo um auge notável e um declínio subsequente. Embora o gênero não seja tão popular hoje como já foi, ele ainda tem um legado duradouro e continua a influenciar outras formas de narrativa visual. Arrume o seu chapéu, recarregue a sua Winchester, ensile o seu cavalo e vem comigo relembrar a era de ouro do Bang Bang. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix e antes de iniciar eu gostaria de pedir o seu like. E se vocês não forem inscritos, já se inscrevam no canal. E não vão esquecer de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O início do gênero western. Os primeiros filmes de faroeste surgiram no início do século XX, com o pioneiro filme O Grande Roubo do Trem, de 1903, dirigido por Edwin S. Porter. Este filme, de apenas 12 minutos, é frequentemente considerado um dos primeiros faroeste, e foi revolucionário para a época, apresentando uma narrativa linear e técnicas de edição inovadoras. A popularidade deste curta-metragem estabeleceu o cenário para a proliferação do gênero nas décadas seguintes. Nos anos de 1920 e 1930, o faroeste começou a ganhar mais força com a introdução de estrelas icônicas como Tom Mix e William S. Hart, que ajudaram a definir a imagem clássica do cowboy-herói. Esses filmes muitas vezes apresentavam histórias simplistas, de bem contra o mal, com os heróis nobres enfrentando os vilões, refletindo os valores da sociedade americana da época. A Era de Ouro do Faroeste. O auge do gênero faroeste ocorreu entre as décadas de 1940 e 1960, um período frequentemente referido como a Era de Ouro do Faroeste. Durante este tempo, o gênero se tornou um dos pilares da indústria cinematográfica de Hollywood. Filmes como No Tempo das Diligências, de 1939, dirigido por John Ford e estrelado por John Wayne, definiram muitos dos tropos do gênero, incluindo a figura do cowboy solitário e as vastas paisagens do oeste americano. John Wayne se tornou uma lenda do gênero, estrelando em numerosos faroestes que ajudaram a solidificar sua imagem de herói americano. Outros diretores e atores também deixaram sua marca, como Howard Hanks, com o filme Rio Vermelho de 1948, e Sergio Leone, que revolucionou o gênero com seus western spaghetti, como Por um Punhado de Dólares de 1964, estrelado por Clint Eastwood. Os western spaghetti, produzidos principalmente na Itália, trouxeram uma nova perspectiva ao gênero, com uma abordagem mais estilizada e muitas vezes mais sombria. Sergio Leone, em particular, foi fundamental para essa reinvenção, utilizando close-ups intensos e trilhas sonoras dramáticas compostas por Ennio Morricone, criando uma estética única que diferia dos western tradicionais americanos. O declínio do gênero. Apesar do enorme sucesso durante a Era de Ouro, o gênero faroeste começou a declinar na década de 1970. Vários fatores contribuíram para essa diminuição de popularidade. Primeiramente, os gostos do público estavam mudando. As audiências começaram a se interessar por novos gêneros e formas de narrativa que refletiam as mudanças sociais e culturais da época, como os filmes de ficção científica, ação e horror. Além disso, a indústria cinematográfica estava evoluindo. A introdução de novos efeitos especiais e tecnologias permitiu a criação de filmes mais sofisticados e variados, que competiam diretamente com os faroeste. A televisão também teve um papel significativo, com a popularidade de séries de outros gêneros atraindo a atenção do público que antes assistia a filmes de faroeste. Outro fator importante foi a mudança na percepção da história americana. Os faroestes tradicionais frequentemente romantizavam a conquista do Oeste,
muitas vezes ignorando ou deturpando a realidade brutal e violenta da expansão americana e o tratamento dos povos indígenas. Com o movimento dos direitos civis e uma crescente consciência social, muitos começaram a questionar as narrativas simplistas e idealizadas dos faroestes clássicos. Por que o gênero não faz sucesso hoje? Nos dias atuais, o gênero do faroeste não tem o mesmo apelo que tinha no passado. Parte disso se deve às mudanças contínuas nos gostos do público e na indústria cinematográfica. Os espectadores modernos tendem a preferir filmes que ofereçam experiências visuais inovadoras e histórias complexas que reflitam as complexidades do mundo contemporâneo. Além disso, a globalização da cultura cinematográfica trouxe uma maior diversidade de filmes e narrativas de diferentes partes do mundo, diluindo o domínio do faroeste como um gênero central. Os filmes de super-heróis, por exemplo, dominam as bilheterias atuais, oferecendo aventuras grandiosas e escapismo que atraem a audiência em escala global. Apesar disso, o legado do faroeste continua a influenciar o cinema. Muitos elementos do gênero, como a figura do anti-herói solitário e os duelos dramáticos, foram incorporados em outros gêneros e filmes. Além disso, cineastas modernos ocasionalmente revisitam o gênero, criando um faroeste contemporâneo que exploram temas mais complexos e subvertem as convenções tradicionais. Curiosidades sobre o gênero faroeste. Embora o gênero faroeste não seja tão dominante hoje, ele está repleto de curiosidades e fatos interessantes, que revelam sua rica história e impacto cultural. Por exemplo, John Wayne, uma das maiores estrelas do gênero, não era a primeira escolha para muitos de seus papéis icônicos. No filme No Tempo das Diligências, por exemplo, Wayne só conseguiu o papel principal depois que outras estrelas recusaram. Outra curiosidade é que muitos dos western spaghetti foram filmados na Espanha, particularmente na região da Almeria, que se assemelha ao deserto do oeste americano. Isso se devia aos custos de produção mais baixos e à paisagem adequada para retratar o Velho Oeste. Os western também influenciaram outros gêneros cinematográficos. Por exemplo, o filme Star Wars de 1977 de George Lucas foi fortemente influenciado pelo faroeste, com seu enredo de herói solitário e paisagens desérticas. Da mesma forma, o gênero cyberpunk, exemplificado por filmes como Blade Runner de 1982, também deve muito aos temas e atmosfera dos faroeste. Além disso, muitos dos truques de filmagem e técnicas de narrativa desenvolvidos para os faroeste se tornaram padrão na indústria cinematográfica. A técnica de montagem paralela, que mostra duas ações ocorrendo simultaneamente em locais diferentes, foi popularizada pelos faroeste e é amplamente utilizada em diversos gêneros hoje em dia. O gênero faroeste pode não ter o mesmo nível de popularidade que gozava durante sua era de ouro, mas seu impacto na história do cinema é inegável. Ele moldou a maneira como as histórias são contadas e influenciou inúmeros outros gêneros e cineastas. Embora os faroestes contemporâneos sejam raros, o legado do gênero continua a viver, tanto nas técnicas de filmagem quanto nos temas narrativos que ainda ressoam no cinema moderno. O Velho Oeste, com suas vastas paisagens, personagens icônicos e histórias épicas de coragem e aventura, permanece uma parte fundamental do imaginário cinematográfico. Mesmo que o faroeste não domine mais as bilheterias, o espírito do gênero persiste, inspirando novas gerações de cineastas a explorar as fronteiras da narrativa e a revisitar as lendas do oeste americano com uma perspectiva renovada. E então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!